Boa tarde, meninas, a esse movimento que é o Mulheres em Conexão, esse movimento empresarial. E hoje aqui, pela primeira vez, um talk só para mulheres, como um mimo do Terrazzo Shopping, oferecendo a todas vocês, com empresárias incríveis que fazem acontecer no cenário empresarial. E hoje elas estão aqui sedentas por compartilhar esse conteúdo tão incrível. E eu queria chamar aqui ao palco Lia Kinderé para a nossa primeira rodada. A Lia, confeiteira premiada, fundadora da Sucré, mãe da Rafa e da Nina, esposa de Ciro, corredora e católica praticante com foco na alta performance. E a gente vai conversar bastante aqui sobre essa sua história, que você superou muitas barreiras, né, Lia? E eu queria chamar também Luiziane Cavalcante, da loja Itamaraty, empresária à frente das lojas Itamaraty e Collection. Luiziane se destaca pela sua visão estratégica e pela gestão inovadora no setor varejista. Bem-vinda, bem-vinda, Lia, bem-vinda, Luiziane. Prazer enorme estar aqui, agradecer a presença de cada uma. Espero que o que a gente discuta e converse possa também gerar insights e trazer aí algumas perspectivas para a vida de cada uma de vocês. Então, muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Luiziane, para quem ainda não me conhece, prazer, Lídia, estar aqui com você, é uma honra, né? Estarmos todas aqui, Lia, querida. Vamos falar um pouquinho, né, sobre a nossa trajetória e do orgulho que a gente tem de ser mulher, empreendedora, mãe e de tudo um pouco, né? E de tudo um pouco. E essas mulheres, elas realmente têm uma história para contar, porque elas superaram muitas barreiras para chegar até aqui, né? E aqui, de fato, nesse momento pocket, porque é intimista mesmo, essa é a provocação e esse é o propósito, mulheres que também têm essa veia do protagonismo, do empreendedorismo feminino, né? E o Conexão 085, que é um portal de notícias, negócios e conexões, entende que esse momento aqui ele é genuíno e muito oportuno para aumentar e fomentar cada vez mais essa rede de conexão entre mulheres nesse cenário. Então, eu queria começar, Lia, você que eu tive até a oportunidade de lhe receber lá no nosso podcast, você falou muito bem dessa sua transição, de tudo que você passou num momento muito desafiador e que eu acho que muitas mulheres vão se conectar com esse momento, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua história, superando barreiras. Eu acho que o desafio ele é constante. A gente tem que ser apaixonado pelo problema na nossa vida como empreendedora e endereçar o problema, né? Porque a nossa função é essa, é dar solução aos problemas, apoiar o time para que os problemas sejam resolvidos. Então, esse caminhar, ele nunca termina. Ele é um caminho constante. Então, o que a gente tem que ter é o equilíbrio emocional, né, primeiro, para entender que em cada momento, talvez a gente vai ter que fazer todas as pivotadas que a gente precisa fazer. Hoje mesmo eu estava conversando com a Van trabalha do meu lado na Sucré, e eu estava dizendo, Van, a gente tem que pivotar sempre. E esse superar barreiras é isso, é ter a capacidade de mudar 180 graus, sair de um ponto ao outro. E isso fala um pouquinho do que a gente fez na Sucré. A Sucré nasceu na cozinha da minha casa, como uma confeitaria. Eu tinha o sonho de pular da cama todos os dias para trabalhar. Então, eu, diferente dos meus irmãos, não fui trabalhar na empresa familiar do meu pai e resolvi trilhar o meu caminho próprio, porque eu tinha muita vontade de fazer o que eu amava. E eu amava confeitaria. E eu comecei, então, na cozinha de casa, sem nenhuma estrutura, e acordava às 5 horas da manhã, abria massa folhada, botava para assar, e assim fui trabalhando, fazia as fotos dos meus bolos, das minhas tortas, dos meus salgados, postava na época no Orkut.
E assim foi que nasceu a Sucre, né? Era uma confeitaria pequenininha, que tinha 3 mesinhas dentro de uma loja de presentes, que era a Carpe Diem, uma loja de decoração que tinha ali na Vigílio Távora, na Aldeota, em Fortaleza. E aí eu fazia tudo em casa, levava tudo todos os dias para lá e foi crescendo, o negócio foi crescendo, a gente foi abraçando as oportunidades, vencendo todas as barreiras. A minha cozinha de casa ficou pequena, eu fui começando a entrar para dentro da sala de casa, e aí então eu entendi a necessidade de ir para um ponto próprio, e aí ainda não tinha condição de ir para um ponto próprio, então fui para uma cozinha industrial que estava fechada, que era 40 minutos da minha casa, lá na Osório de Paiva, no Canidezinho. E assim eu fui fazendo acontecer, abraçando as oportunidades e tendo muita fé, porque fé é uma condição extremamente necessária para o empreendedor, né? Se a gente não acreditar, se a gente não der o passo, né, a gente não consegue realizar. Então, eu aspirava muito e sonhava muito alto e ralava muito para chegar. Até que a gente abriu a loja própria e foi começando a crescer, e acreditava que ia crescer através de franquia, através de loja. E aí Deus tinha reservado um caminho diferente. A gente não conseguiu crescer através de loja, a gente viveu uma crise muito forte em 2015, né, aqui no Brasil, uma recessão econômica, e a partir da recessão econômica eu tive que reinventar o negócio. E aí foi quando a gente virou indústria, através do lançamento do produto, que foi o produto que fez com que a gente crescesse a nível nacional, que são as mini coxinhas ultra congeladas, né, que em casa o cliente só precisa colocar no forno ou na airfryer. Então, foi uma transformação, uma pivotagem no negócio, mas que nunca vai acabar, porque o sucesso não é um ponto de chegada. Ele é um caminho de erro, de acerto. É uma jornada. A gente sempre vai ter desafio, a gente sempre vai ter que superar os desafios, e a gente precisa entender que a jornada do empreendedorismo é essa, porque se a gente não entender, a gente desiste. E só alcança quem não desiste. Só realiza o sonho quem não desiste. Então, obviamente, você tem que estar atento, tem que ter a visão sistêmica do todo, tem que ter uma visão de futuro, mas tem que dar um passo atrás do outro e entender que o desafio e as barreiras, elas fazem parte da jornada. Com certeza absoluta. Que grande história, né? Mas eu vou voltar, porque eu tenho um ponto para te perguntar, mas eu queria que você, Luiziane, você com essa jornada no varejo, né, com tantos anos de experiências, você superou várias barreiras. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa jornada. Tá. Bom, realmente é uma jornada, né? Eu iniciei muito cedo porque meu pai, somos 2 irmãs, né? Então, ele realmente me preparou, principalmente eu que era mais velha, para assumir, né, o caminho. E, assim, foi uma coisa muito natural, porque eu venho de uma família onde as mulheres sempre trabalharam, né? Eu quero até ressaltar aqui que a minha avó, Janete Puxem Ramos, foi a primeira mulher com carteira assinada no estado do Ceará. Então, a minha bisavó, que era a mãe dela, que era descendente de franceses, quando ela chegou aqui, ela não se conformava em não trabalhar, ela costurava e fazia bonecas e vendia, e já não dependia do marido, né? Inclusive, uma das primeiras mulheres a se separar naquela época e casar de novo. Então, né, vocês imaginam aí, disruptiva. A minha avó também, viu? Minha avó também tem a mesma história. Eu vim de uma família realmente onde as mulheres era muito natural trabalhar, e o meu pai também sempre me patrocinou, me apoiou e era o meu maior incentivador. Então, diferentemente de muitas amigas que eu tenho, que elas, tu teve muita sorte, assim, não é bem essa assim. Questão porque, da sorte, né? Porque eu não tive irmãos homens, né? Então, mas não é bem assim, porque eu sofri muito preconceito no meu ambiente de trabalho. A gente tem uma indústria de lentes, né, que é o laboratório óptico, onde desde muito cedo a Itamaraty se
assim, se destacou por ter esse laboratório próprio. O nosso laboratório, em 1970, meu pai importou o primeiro laboratório da Alemanha. Então, teve todo esse caminho onde ele não sabia falar inglês, aí eu que falava novinha, 14, 15, 16 anos, né, que eu já tinha feito intercâmbio, eu ajudava ele a ligar, porque não tinha quem consertasse as máquinas, a gente trazia, então, assim, e era tudo um universo muito masculino, não tinha mulheres. Eu ia para uma feira, eu lembro que a primeira feira internacional que eu fui para comprar equipamentos ópticos, era eu e 40 homens. Todos de laboratórios no Brasil inteiro, e a única mulher era eu. Porque realmente não era um universo totalmente dominado por homens. Mas aí foi um caminho realmente muito natural, muito árduo, porque você continuar um trabalho, né, de uma empresa que já tinha quase 20 anos, 25 anos, porque a nossa empresa tem 58 anos, a Itamaraty. Foi fundada pelo meu pai e pela minha mãe. Então, é mais difícil ainda, né, porque é toda uma cultura, eu tive que mudar essa cultura, atualizar a cultura, né. Enfim, é uma jornada, realmente, onde você precisa trabalhar, ser muito boa, né, Lia? Porque não existe espaço para mais ou menos, principalmente quando a gente é dona do negócio. A gente realmente tem que ir lá fazer acontecer, porque não tem quem, né? Nossos colaboradores são fantásticos. Eu estava contando aí que a gente tem colaboradores de 46 anos de Itamaraty, que são mais antigos do que eu, mas assim, e é uma honra, né, estar no comando. Eu já estou com o desafio aí de fazer a transição que o meu filho, né, já está assumindo, é a terceira geração, e é um caminho realmente onde a gente tem que pautar tudo muito direitinho, para que todos tenham espaço, todos tenham voz, e principalmente não tenha brigas, porque é uma empresa familiar. Isso é um grande desafio, isso é o porquê que as empresas, a maioria, acabam. É ego, é vaidade, é uma série de coisas. E principalmente, eu trabalho muito para que isso não aconteça. Então, é um desafio, mas é isso. Nós estamos aqui, é o que temos, eu tenho muito orgulho e vou trabalhar todo dia com muito prazer. Eu amo o que faço, eu acho que é o sucesso. É você gostar realmente do que faz. Quando você gosta, não tem tempo ruim, não tem barreira, né? Não. Você vai se posicionando cada vez mais. E essa questão do sucesso. Eu queria falar só sobre essa frase, né? Que quando a gente diz assim, eu amo o que eu faço, as pessoas às vezes romantizam e acham que é tudo mil maravilhas. Não é. Existem as barreiras. Existem as dificuldades. Existe aquele dia que você está mais desanimada, mas é diferente quando você não tem propósito. Então, eu acho que, além do amor, é o propósito pelo que você faz. Quando você consegue alinhar o seu propósito pessoal com o propósito da organização, aí você tem esse nível de bem-estar, que apesar das dificuldades, você é feliz de estar ali, você é realizado de estar ali. Mas não existe esse mundo perfeito de que eu amo o que eu faço, por isso eu não tenho dificuldade. Não existe. Nenhum empreendedor, nenhum profissional, de forma geral, vai viver uma situação de bonança eterna. Não, tem os dias bons, tem os dias ruins. Tem os dias difíceis, tem os dias que você tem vontade de jogar tudo para o alto, tem o dia que você, né, tem que respirar, mas é isso, quando você tem certeza do propósito e você ama, aí você passa as barreiras e você consegue, né, sobrepor e não desistir. E nesse momento é muito importante a gente também saber se acolher, né? Porque também não é assim, como você está falando. Tem dias que você não está nem aguentando a pressão, mas você tem que respirar e seguir adiante. E aí eu queria tocar num ponto que você falou uma vez e que realmente tocou muito meu coração, e eu acho que muitas aqui vão se identificar, quando você fez a questão da sua transição, porque você tinha as lojas e depois você passou a ser indústria, né? E nesse momento você estava cogitando a possibilidade, não, se isso aqui não der,
eu não tenho mais gordura para poder ir adiante. E aí foi quando o negócio, você não desistiu e o negócio virou a chave. Então eu queria que você... É porque a gente também tem que ter a consciência de saber o limite, até onde você vai. Nesse ano que a gente fez essa pivotada, a gente estava numa dificuldade financeira muito grande. Então, foi 2015, 2016. Então, a gente se endividou, a gente se alavancou. E o negócio de loja já não estava mais sustentando, não era mais sustentável. Então, eu precisei pivotar, porque eu disse assim, ou eu pivoto, ou o negócio vai acabar. Então, a pivotada foi, é uma tentativa. Se eu chegar ao final do ano e eu não conseguir transformar, eu vou ter que mudar de novo, né? E isso não significa que eu vou parar de trabalhar, eu vou parar de empreender, não, mas aquele negócio naquele formato não aconteceu, né? Então era essa a tentativa. Graças a Deus deu certo, né? Mas é isso, é você saber o limite. Se eu ficasse ali tentando na loja, eu ia afundar cada vez mais e eu não ia conseguir sobreviver. Então, a capacidade de pivotar, ela está relacionada a você conseguir transformar o negócio para que o modelo do negócio dê certo, né? É a inovação, né? Você inovou o seu negócio, ele já não estava dando daquele formato e você teve a sabedoria para inovar. E não ter medo de mudança, né? Estou até lendo um livro ótimo, Liderando Mudanças, do Kotter. Maravilhoso. Fica a dica, né? Liderando mudanças. Porque é isso, assim, você e nesse mundo VUCA, né, de volátil, de informação muito rápido e de mudança muito rápida, e agora tem a IA, e agora a gente precisa estar atualizado, cada vez mais a gente precisa fazer um curso diferente, porque, não, surgiu isso aqui, tem que estudar isso aqui para poder entender, senão eu vou ficar desatualizado. Nesse mundo volátil, você tem que ter a capacidade de mudar o tempo inteiro, porque senão você se perde. Então, assim, tem que mudar, tem que inovar, tem que ter a capacidade de inovar. E até o filtro com relação a essa infinidade de conteúdos, né? Não, agora é assim, agora é assado. Não, você tem que saber aonde você vai beber dessa fonte. E aí, Luiziane, nessa questão do varejo, como você estava falando, de tantos desafios, além de ser uma empresa familiar, onde você tem que estar administrando esse turbilhão de sensações, porque não tem como dissociar o pessoal do profissional, né? É tudo uma cadeia só. E você, sendo sempre essa visão, você é uma mulher muito visionária e administrando tudo isso. Então, qual o momento dessa virada de chave com relação a Itamaraty? Pois foi um desafio, porque o meu pai, apesar de sempre, né, nos apoiar, patrocinar, em todos os aspectos, ele sempre queria o comando, né? E chegou uma hora que realmente é necessário a atualização do negócio. E ele realmente não se conformava com essa atualização. Então, a gente teve que... mas tudo muito numa boa, né? Porque se não fosse, nós não teríamos chegado aonde chegamos. Ele teve que parar. Realmente é duro quando um empreendedor ele inicia o negócio, mas vê que, sabe, eu já não consigo mais no computador, minha filha, eu não... Então, é uma luta para eles, né? É muito duro. A minha mãe também sofreu isso, né? Porque é muito dinâmico, né, o negócio. E aí a gente teve que assumir, eu e minha irmã. E aí meus filhos chegaram agora, que é outro desafio. A gente está estudando, eu estou fazendo MBA online, lá na FGV. Por quê? Porque essas redes sociais, a minha formação é toda de marketing, né? Ela falou aí do Philip Kotler, que é o pai do marketing. E aí eu estava sentindo a necessidade de entender mais, porque agora o mundo ele é o online e o tradicional, né? E a gente não pode ficar nem fora de um, nem fora do outro, porque nós, como uma empresa antiga, onde também a gente atua muito na terceira idade, né, por causa do óculos de grau, então a gente não pode também esquecer o antigo, né? E aí esse mix de informações, de conteúdo, eu tive que voltar para a sala de aula, porque
é importante você entender para poder comandar, né? E realmente, se você não se atualizar, você fica para trás. E o mercado ele é muito dinâmico, muito competitivo, né? E redes chegando agora de todo o mundo. Antigamente você tinha concorrentes locais. Hoje inaugurou uma Ray-Ban, uma loja da Ray-Ban, por quê? Porque tinha o Itamaraty que vendia, era a loja que vendia mais no Nordeste Ray-Ban. Aí o que é que eles fazem? Vem e abre aqui. Você está entendendo como é? Quer dizer, é a própria indústria sendo teu concorrente. Então, é uma coisa assim, muito complexa. É um novo mercado, né? Então, a gente precisa estar muito atento e se renovar, principalmente nos conhecimentos. Você não pode parar. Não pode parar. E tem que entender de tudo, né? O formato da venda mudou, o consumidor, o mundo mudou e o consumidor também, né? Então, assim, essa forma, isso que você está falando é muito importante da atualização, porque ou você se atualiza e você vai beber dessa fonte de informação direta para trazer o cliente para perto, para essa experiência, né? E fomentar a questão da comunicação na experiência do cliente, ou então fica. Né, Lia? Eu também tive que fazer esse mergulho, né? A minha formação, na verdade, é direito, minha primeira formação. Depois do direito, eu fui estudar confeitaria. Então, eu era especialista, né? E aí, depois, eu precisei virar generalista. Porque, à medida que o negócio foi crescendo, eu fui precisando entender de tudo. Né, ter essa visão sistêmica do negócio, onde eu consigo contribuir no financeiro, eu consigo contribuir no marketing, eu consigo contribuir no comercial, eu consigo contribuir em todos os setores da empresa. Produção, e aí, enfim. Então, depois eu tive que fazer esse mergulho. Eu fiz também um MBA na Dom Cabral, fiz um MBA de 2 anos em São Paulo, então eu ia todo mês, passava 3, 4 dias, e foi uma virada de chave muito importante também na minha gestão. Foi muito, 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 muito desafiador, mas muito importante. Então, eu criei o hábito do estudo, que é o estudo eterno, né, que é o lifelong learning, que é uma cultura, e eu tenho essa cultura, e essa cultura a gente leva para dentro da Sucre. Então, todos os gestores da Sucre fazem parte do Sucre Academy, que a gente chama, que é como se fosse uma formação. O que eu fazia? Cada módulo do MBA, eu trazia para dentro do negócio e eu ensinava. Assim que eu chegava, na semana seguinte a gente tinha uma imersão com o time. Então, para quê? Para deixar todo mundo na mesma página. Porque senão ia ficar na minha cabeça, eu ia começar a implementar e ninguém ia entender nada. Você cheguei falando sobre design organizacional. Sim, o que é isso? Né? Eu disse, não, é arquitetura organizacional. Aí eu tinha que ensinar as pessoas sobre o que era aquilo. E aí a gente foi fazendo essa imersão e até hoje ela perdura. Então, uma vez por mês, a gente senta todo mundo durante um dia e a gente vai mergulhar num tema. Semana que vem, não, na outra semana, dia 1º, a gente tem um que vai falar sobre progresso e performance, que é o Integrating Business, que foi uma disciplina do MBA, que fala sobre você equilibrar a performance com o progresso dentro da empresa. Né? Quando você tem que pensar na performance, nos resultados financeiros, mas você tem que equilibrar com o progresso, que é o desenvolvimento das pessoas, o crescimento das pessoas, a felicidade, o bem-estar, o ESG. Então, é esse equilíbrio, que é os negócios integrados, né? Integrating Business. Então, é isso. A gente foi fazendo essa jornada, foi construindo essa jornada para que todo mundo criasse essa cultura do lifelong learning, né? Que é o aprendizado contínuo e eterno. Que é importantíssimo, né? Porque cabe nós, como líderes, inspirar. E cada vez mais está muito difícil você conseguir motivar as pessoas, principalmente essa última geração que está vindo aí, né? A geração das telas, né? Onde as pessoas realmente são muito imediatistas, querem tudo muito rápido. Se você dá um feedback ou desagrada um pouquinho, né? Isso é o fim do mundo para eles, né? E então é um desafio muito grande. Se você não tiver realmente nesse aprendizado constante, fica muito difícil a gente ter negócio e liderar. Então, agora a gente está falando sobre gestão, liderança, sobre a cultura da felicidade. Então, eu queria abrir, já que a gente está aqui nesse momento intimista, abrir para perguntas.
Alguém quer fazer perguntas? Ah, Monique, help. Microfone, pronto. Seu mundo, né, Jaque? É. Querendo falar, né, Jaque? Eu tô entendendo. Boa noite. Se apresenta para quem, né? Eu sou Jaque Chacon. Eu sou a Jaque Chacon, tá? E eu tenho 47 anos de varejo, tá, gente? Então elas estão falando muito do meu mundo, muito. E, enfim, eu tenho uma empresa chamada Casa de Soluções, onde eu lido todo dia com esses problemas que a Lia está falando e a Luiziane está falando aí, e que na realidade, de verdade, são quase os mesmos problemas, tá? Só muda o CNPJ. Só muda o CNPJ. Só muda o CNPJ. E o tamanho do problema? Sim, senhora. Sim, senhora. A Luiziane tocou num assunto aqui agora e que me fez... Está muito dentro do que eu vou falar no dia 30, né? E que ela falou dessa cultura do mundo digital. Que a loja física, principalmente para ela, que tem uma persona, uma cliente de acima, vamos falar, mais 30, vamos colocar dessa forma, né? Mais 30, ela tá digital, não é isso? Mas aí eu adorei. Isso aí me encheu o coração de alegria. Quando o tema da NRF desse ano, em janeiro, né, que a NRF é o maior evento de varejo do mundo, foi dizer que o varejo é experiencial. Ou seja, o varejo de experiência, o varejo físico, está sendo necessário. E aí é a reconquista da nossa loja física, da experiência dentro da nossa loja física. Porque o mundo precisa desse aconchego, desse entendimento, dessa experiência. A palavra de verdade virou experiência, né? E pivotar, Lia, é a cara do varejo. Ou você pivota hoje, ou você pivota no chão. Ou então vai para o chão, né? Ou você vai para o chão. Então, assim, eu não sei se eu ia fazer a pergunta ou se eu queria me meter no assunto. Pode, mas deu um mote super interessante, que é essa questão da Gen Z, que é a geração Z, que da experiência. Tem uma coisa dessa geração que é, eles querem viver a experiência, mas eles querem também resgatar o vintage. Isso mesmo. E aí eu vou falar porque eu tenho uma Gen Z em casa, né? Duas, na verdade. Eu sou mãe de 2 meninas adolescentes. E elas têm essa coisa da experiência no lugar, física. É como se fosse um resgate também emocional, porque o ambiente ele está mais desafiador. O mundo está mais desafiador. Então, eles procuram esse lugar onde eles têm essa segurança, esse acolhimento, né? E aí, eu vejo, por exemplo, a minha filha, que fez 18 anos, me pediu um bolo feito de chantilly para comemorar os 18 anos, no estilo vintage, de bico, no saco de confeitar, que era um bolo que eu nunca imaginei na vida que eu ia fazer para minha filha, mas porque eles querem resgatar o vintage. Tanto é que você vê, e outra coisa, eles estão, embora muito disruptivos, estão numa tendência conservadora. Eles estão valorizando mais a espiritualidade, eles estão valorizando mais o casamento, eles estão valorizando mais os bons costumes, eles valorizam o respeito ao outro, eles vêm com o chip do desenvolvimento e da sustentabilidade.
Então, eu acho que isso tem muito a ver com a questão da experiência, de eles não trabalham por dinheiro é consequência, eles trabalham para ser feliz. Exatamente. Eles trabalham por bem-estar. E esse comportamento está mudando as organizações. Total. Trazendo à tona essa questão da cultura da felicidade. É um momento emocional completamente diferente. É um momento. E eu não falo só para a geração Z, não. Eu falo para a geração Y, eu falo para geral, porque é um momento emocional diferente mesmo. E eu até outro dia falei sobre isso num podcast. Falei, olha, se as empresas elas não entenderem esse momento, se elas não buscarem, a gente até assistiu uma palestra na semana passada, eu e a Van, da Fundação Dom Cabral, falando sobre o conflito das gerações. Porque você tem que ter o entendimento de como é cada geração para você saber como lidar. Lá na Sucre a gente mede a quantidade de percentual de gerações que a gente tem. Porque tem um jeito de lidar com cada geração. O maior percentual da Sucre ainda é a geração Y, que são os millennials. Mas eu tenho um percentual importante de geração Z. Então, você lida diferente com os seus colaboradores de acordo com cada geração. Com certeza. E falando sobre as gerações, né, a geração X, que no caso sou eu, né, 50 mais, essa geração traz a resiliência para as organizações, traz o centro, né? E essa diversidade geracional, ela é muito interessante. Então, eu acho que as empresas cada vez mais precisam fazer esse estímulo, porque eu acho que isso traz o equilíbrio, inclusive das emoções, né? Eu acho que traz essa coisa da experiência, do físico com o digital. Eu acho que isso é muito interessante, que está sendo trocado agora. E você falou aí dessa abordagem das gerações, né? E ela é um fato tão real que para a nossa empresa o maior número de colaboradores é X. E, gente, é um desafio, porque o nosso X é totalmente diferente dos outros, né? Eu tenho uma colaboradora que o shopping abre 10 horas da manhã. Ela, 8h30, chega no shopping. Ela quer ir embora 10 horas da noite, porque ela acha que a vida dela é o trabalho. E agora, ela já é aposentada, tá? Essa que eu estou falando. E nós temos outra X também, que ela só para vocês entenderem, ela bate 5 metas. Ela é uma vendedora do Iguatemi. Ela conhece praticamente o mundo inteiro. Ano passado, ela foi para a Alemanha. Ela foi a maior vendedora de ótica do Brasil, por metro quadrado do Brasil e de venda total do Brasil. São máquinas. Eu sei até que ela elas são máquinas. A Leda mesmo. Então, são máquinas, são máquinas. E assim, A gente quer dar um pouco de qualidade de vida para elas. Vá para casa, porque você já bateu 3 metas. Ela diz, mas a minha vida é trabalhar. Então, é uma coisa tão interessante, todas mulheres, tá, gente? A gente tem, assim, 89%, eu sei, esse número são todas mulheres, né? Mas não é porque... É porque realmente a gente... Gerente, então, eu acho que só tem um gerente e homem, o resto são todas tem um mulheres. Diferente, né? Tem. Assim, um comprometimento, toda uma postura. Não é falando de homem, não, que a gente tem ótimos colaboradores também. Mas é porque realmente elas dão, assim, o sangue. Pelo trabalho, pela empresa, por tudo. É incrível, assim, o desempenho delas. Olha, a conversa está ficando cada vez melhor. Mas a gente está chegando aqui ao finalzinho desse nosso talk, porque a gente tem uma rodada, né, com as outras convidadas, e eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem para essas mulheres que estão aqui hoje presentes, né? E quão importante vocês tocaram nesse ponto da diversidade geracional e desse movimento físico que é tão importante também para o mercado, né? Tá. Bom, eu queria dizer que, assim, o nosso trabalho, né, como líderes e mulheres, ele é muito importante, tá, gente? Nós temos que ter realmente empatia com as nossas...
os nossos colaboradores, com os familiares, com as amigas. Nós precisamos realmente nos unir, porque a gente faz a diferença, né? E é tão importante, olha, esse março, eu acho ele muito importante, porque cada vez mais, quando a gente abre o noticiário e o celular, é feminicídio, são tantas coisas, né? E a gente tem que ajudar. Eu já tive colaboradora, assim, eu vou falar aqui, porque eu acho que, como a gente está no mês da mulher, é preciso a gente ter um pulso. Ela chegava roxa, aí teve uma semana que não veio trabalhar, quando ela chegou, eu tive que chamar. O que foi que aconteceu? Ela disse, não, eu caí da escada, sempre a história, né? Caí da escada, me machuquei. Eu digo, não pode ser, porque o que foi que aconteceu? Ela disse, não, dona Luiziane, o meu marido vai me matar. E eu digo, qual é a sua sugestão? Ela disse, eu não tenho para ir um dia. Bom, eu transferi ela para Teresina, ela foi fugida, eu fiz a rescisão dela, e não só foi ela, não. Estou contando aqui porque que isso sirva de exemplo para a gente ter esse olhar com as nossas colaboradoras, porque isso às vezes acontece do nosso lado e a gente não vê, e elas não têm a quem recorrer. Eu já fiz isso mais de uma vez. Aí eu fiz o acordo com ela, botei ela para a loja de Teresina. Depois de 5 anos é que ela entrou na justiça, aí o pai pôde ver a filha, né? Mas ele ia matá-la, com certeza. Então a gente precisa realmente tá junto, somar, porque muitas vezes, eu acho tão engraçado a sabedoria do meu pai. O meu pai, às vezes, eu dizia, pai, pelo amor de Deus, tu vai fazer isso por ela, não sei o quê. Outras coisas que aconteceram. Minha filha, a pessoa mais importante que o nosso colaborador conhece é a gente, sou eu, sou você. Tu está entendendo? A única pessoa, a única solução que ele tem, às vezes, somos nós. E se a gente não tiver essa disponibilidade, essa empatia, se colocar no lugar do outro, elas não vão ter ninguém. E você tá? você tocou num ponto muito sensível para mim, particularmente, porque eu vivi isso na pele. E eu fui muito bem acolhida pela empresa que eu trabalhava, porque nem sempre as empresas acolhem. Não. Então, isso é muito importante, gente. Muito importante, gente. Obrigada por ter tocado nesse ponto, Claro. porque eu acho realmente muito importante e muito relevante nesse mês de março especial, né? Mês da mulher, mas todos os meses do ano, porque realmente isso é uma realidade. E que a gente precisa se unir em prol disso. E quem tem o poder, às vezes, somos nós que lideramos as empresas, que estamos com isso e está na cara e a gente não quer ver, né? Fica a dica, tá? Fica a dica. Lá na Sucre a gente tem o propósito é apoiar e transformar a vida de mães. Então, as nossas vagas são afirmativas, a gente prioriza a contratação de mães. Hoje, 63% do nosso quadro é formado por mulheres e 90% da nossa liderança é feminina. Então, agora, dentro dos benefícios que a gente tem uma assessoria jurídica para todas as mães, né? Tudo que elas precisarem de apoio jurídico, né? Para qualquer tipo de dificuldade de lide que elas tenham. Tem outras ações que acontecem dentro da empresa, né? Flexibilidade de horário, por conta do entendimento mesmo dessa agenda conturbada que a gente tem, né? A mãe, ela se divide entre ter que trabalhar, entre ter que cuidar dos filhos, entre ter que cuidar da casa e ter que cuidar de si, né? Então, o meu recado, na verdade, vai falar um pouquinho sobre essa gestão da agenda, né? A gente conhecer o nosso limite também, porque a gente, como empreendedor, a gente não tem como se afastar, né, do trabalho, né, tirar uma licença médica. Então, cuidar para que a gente possa ter esse equilíbrio de agenda, para que a gente não adoeça. Né, não adoeça pelo trabalho, não adoeça de estresse, porque a vida ela vai ter todo tipo de barreira e a gente precisa realmente administrar. Então, eu vejo sempre 3 pilares. É o pilar espiritual, né, a gente ter uma busca espiritual, de equilíbrio espiritual. O pilar da saúde física, que é a saúde do exercício, né, ter o tempo do exercício. E o pilar da vida da saúde mental. Né? A gente tem o tempo de fazer terapia, de buscar ter um momento de equilíbrio emocional. Né? Porque, como a Lídia falou, a gente não divide a vida profissional da vida pessoal.
nós somos um ser íntegro, nós somos uma só. Então, o tempo para o trabalho, ele tem que ser um tempo de qualidade, mas não de quantidade. É isso. A gente fazer as coisas que de fato fazem a diferença, dentro de um tempo que seja possível eu ter esses pilares sendo trabalhados, né? Eu conseguir dar a atenção ao físico, ao mental e ao espiritual. Então, essa gestão da agenda, eu acho que é o grande segredo para nosso bem-estar e a nossa felicidade. Muitíssimo obrigada, gente. Que momento maravilhoso, Foi que ótimo. momento rico, né, que vocês estão compartilhando aqui, nesse momento tão gostoso e tão intimista e sincero. De verdade. Obrigada pelo convite, obrigada a vocês que estão a presença aqui. de todos. A gente tem esses 2 presentinhos aqui para as meninas e a gente também trouxe mais 2 ali para sortear. Depois a Lídia vai sortear com vocês. Certeza. Se lembrem só de colocar no freezer. E o tá? shopping também tem Eu sou um mimo cliente para vocês. assídua, não Carla. falta lá em casa. Carla? Oh, meu amor. Obrigada a você. Gente, quem não conhece, prova essa coxinha, que eu vou te dizer uma coisa. Luiziane. É uma delícia. Vem cá, Nájila. E Sabe fit, aqui? né? O principal. Não tem Olha, em nenhuma nome do lupa. shopping, Obrigada. do Terrazo. Tá. Ui, que Eita, chique. que lindo. Obrigada, Lídia. Claro, maior prazer. São 3. Gente, nossa. obrigado. Um beijo a Olha todas. aqui. Tem outro. Carmen Stefans. Adorei. Obrigada. Eita. E, gente, essa é a Nájila, ela que faz acontecer aqui o marketing, a Carla. Oh. Ai, que lindo! Olha que lindo, gente. Isso aqui é carinho. Isso é carinho. O nome disso é carinho. Obrigada, viu? Muitíssimo obrigada. Agora